Muito bem, João, lá vamos nós para o nosso conteúdo do capítulo 13 de Geografia, Produção e Circulação de Riquezas. Como transformar os recursos naturais? Ao longo da história, as pessoas foram se desenvolvendo cada vez mais para transformar recursos da natureza em bens materiais. Só que para chegar no formato de hoje levou bastante tempo, né? Foi um processo de séculos. E ele está dividido em três grandes etapas. A primeira etapa é o artesanato, a segunda é a manufatura e a terceira é a indústria. No artesanato, nós temos um tipo de trabalho manual do artesão, e que acontece até hoje, inclusive, né? Mas que ficou mais restrito para alguns tipos de produtos. Então, por exemplo, a área de bijuterias, ó, que são feitas artesanalmente, bordados, costuras, né, mais manuais, assim, mais artesanais, enfim, coisas feitas por uma pessoa e normalmente essa pessoa também comercializa o seu produto. Então, artesanato feito pelas mãos. Depois disso, nós passamos para o período da manufatura, ou seja, existe uma parte industrializada do processo, aqui são componentes eletrônicos que as pessoas estão soldando ali os microchips e coisas assim, mas que as máquinas não conseguem fazer todo o processo sozinhas, né? É preciso que exista, então, ainda a intervenção humana. E a industrialização, onde tudo é feito por robôs, tudo é industrializado. Hoje, por exemplo, a produção de carros é basicamente toda industrializada aí. Os robôs montam, né, as peças do carro, produzem, enfim. Chega a ser bem bacana de conhecer. Então, nós temos três grandes períodos distribuídos entre artesanato, manufatura e indústria. A partir disso, então, quando nós temos aqui o desenvolvimento da indústria, nós falamos da Revolução Industrial e das suas fases. Eu vou apresentar três aqui, que é o que o seu material traz, mas já se considera uma quarta evolução industrial, que é essa que nós vivemos agora da base tecnológica. A primeira, mais tecnológica ainda, né? Não só de tecnologia, mas de informática, de internet, né? Coisas da internet e tudo mais. Bom, primeira revolução industrial, nós temos aumento da produtividade, altos lucros e um grande desenvolvimento econômico de alguns países, tá? Então, depois a gente volta aqui. Na segunda revolução industrial, nós temos máquinas a vapor que são substituídas por máquinas de energia elétrica e de petróleo. Então, se começou a crescer a produção. Aqui na primeira revolução industrial, a produtividade era uma, claro que já aumentou muito porque deixou de ser feito por uma pessoa, passou a ser feito pelas máquinas, ainda que operadas pelas pessoas, né, na manufatura. Na segunda revolução, as máquinas foram sendo melhoradas, né, foram produzindo cada vez mais. E na terceira revolução industrial, nós temos o desenvolvimento tecnológico, que é a chegada dos computadores e tudo mais. E hoje a gente tem uma quarta revolução industrial, que são processos autônomos proporcionados por tecnologias cibernéticas, como a inteligência artificial, como uma série de situações aí possíveis através desses processos, né? Então, em 1784, nós temos a primeira revolução industrial, mecanização dos processos, através da energia hidráulica, né, de água e do vapor. Quase 100 anos depois, 86 anos depois, nós temos a segunda revolução, que é o início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica. Em 1969, 100 anos depois, portanto, né, automação dos processos e introdução dos robôs. E hoje, ao menos 100 anos, né? Então, tem 50 e poucos anos que a gente está vivendo. Chegou, né? Durou do período da automação aqui de 1969, terceira revolução industrial, para o momento que a gente vive agora, tá? Então não está no livro tem até o terceiro, mas é importante você também conhecer hoje. Bom, na indústria nós temos alguns tipos de indústria, vamos conhecer? Nós temos indústrias que produzem os chamados bens de produção, que é a indústria base. Então, essa indústria ela transforma matérias-primas em bens que serão utilizados por outras indústrias, ou seja, não é um produto final que chega para nós consumidores. Aqui seriam
Por exemplo, empresas que fabricam peças de um computador. Então, elas não fabricam o computador, elas fabricam as peças de um computador. Outra indústria pega essas peças que foram fabricadas aqui e fazem os computadores. Então, precisam da indústria base para isso acontecer. Aí nós temos os bens intermediários, indústrias de bens intermediários, são aqueles que produzem máquinas e equipamentos necessários para outras indústrias. E nós temos as indústrias dos bens de consumo, que estão divididas em duráveis e não duráveis. Bens de consumo duráveis são os automóveis, os eletrodomésticos, né, como liquidificador, batedeira, esse tipo de coisa, os eletroeletrônicos e os móveis. Os não duráveis são tecidos, remédios, cosméticos, alimentos, laticínios, massas, etc. Coisas do nosso consumo do cotidiano que a gente está sempre consumindo. Então, tipos de indústria: bens de produção, bens intermediários, bens de consumo. Bens de produção transformam matéria-prima em bens para outras indústrias. Bens intermediários produz máquinas e equipamentos necessários para outras indústrias. E os bens de consumo são aqueles onde são fabricados os automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. E as outras coisas que são não duráveis, como tecidos, remédios, cosméticos, etc. Muito bem, isso é importante de saber, tá? Procura assistir mais de uma vez. Bom, a partir da indústria, se a gente produz, a gente precisa vender, né? Então, não é possível a gente só ficar produzindo sem gerar receita, sem gerar vendas. Então, é compra e venda, o comércio é a compra e a venda de produtos e de serviços. O comércio interno é aquele que ocorre dentro do país, então são coisas produzidas aqui, comercializadas aqui. E o comércio externo é quando a venda é feita, a venda, ou seja, eu exporto, né, para outro país, ou quando eu faço a compra de algo que vem importado de outros países. Antigamente não era possível uma pessoa comum fazer uma importação, por exemplo, para alguma coisa de outro país, né? Com o advento da internet, tudo ficou muito simples, à distância de um clique, então passa-se a ter a possibilidade da importação direta pelo usuário final. Então, por exemplo, você quer comprar alguma coisa lá dos Estados Unidos, você consegue abrir um site de lá, fazer a compra e receber aqui, sujeito, claro, ao pagamento dos impostos que taxam esse tipo de negócio. A OMC é a Organização Mundial do Comércio que estabelece regras para regular as negociações entre os países. Por quê? Para não acabar com a produção local, porque existem alguns países, por exemplo, que a mão de obra de produção é mais barata do que aqui no Brasil. Então, existem lugares em que isso ainda acontece, e aí, se fosse possível, ninguém mais ia produzir nada aqui, todo mundo ia produzir coisas na China, por exemplo, que lá é muito mais barato, porque tem uma série de questões políticas envolvidas, né? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela regula esse tipo de coisa para que não aconteça que os países, por exemplo, desenvolvidos tenham maior poder de negociação e consigam vender produtos com preços muito melhores, ao contrário das nações em desenvolvimento, que ainda têm altos custos de fabricação. Bom, vimos comércio, mas nem todo mundo comercializa coisas, né? Produtos físicos. Existem também os serviços prestados, então se faz a comercialização de serviços. Isso acontece porque houve muito desenvolvimento tecnológico e a mão de obra humana foi sendo substituída. Então, se antes precisava de 100 pessoas para fabricar alguma coisa, com a industrialização talvez não precise de nenhuma delas, né? E o que essas pessoas vão fazer? Elas passam a atuar ou no comércio ou no serviço. Saíram da indústria e migraram para essas duas áreas. Então, as pessoas são realocadas no setor de serviços. Isso acontece porque hoje nós temos mais pessoas vivendo nas cidades, menos pessoas vivendo nos campos, e o estilo de vida das cidades requer muito mais comercialização e diferentes tipos de serviço. Um desses serviços, por exemplo, são serviços básicos como creches, né? Os pais precisam trabalhar, não têm onde deixar suas crianças, então usam o serviço de uma creche. Não tem, de repente, como lavar a sua própria roupa, então usa o serviço da lavanderia. Não consegue ter tempo para faxinar a sua casa, então contrata um serviço de faxina.
Hoje nós temos uma globalização da economia, que são empresas produzindo e comercializando seus produtos com diversos pontos do planeta, e isso aumentou a demanda por serviços administrativos, financeiros, de transporte, de telecomunicações, entre diversos outros. Nós temos também a situação do envelhecimento da população, que passa a necessitar de serviços de saúde e de cuidados específicos que são oferecidos aqui no campo de serviços. E nós temos também a venda cada vez mais comum de produtos associados a serviços, como assistência técnica, consultorias, acessórios, etc. Tá? Então, nós temos aqui produção e circulação de riquezas distribuído em 3 maneiras de fazer isso: indústria, comércio e serviços. Assista mais de uma vez, faça uma boa prova.